Bom, isso aqui é o que vocês veem todas as vezes na televisão. Se vocês ligarem todos os dias na televisão, vocês vão ver uma espécie de gráfico parecida com esse aqui, né? Então a gente tem aqui a curva de média móvel de casos, que ficou muito famosa no Brasil, mas ela não é o método certo de você avaliar epidemias, porque ela está tratando de casos confirmados. Então aqui eu trouxe, gente, a curva do dia 5/11, tá? O dia 5 de novembro. Então a gente tinha nessa situação, eu lembro até da notícia aqui, ó. Brasil tem menor média móvel de casos de Covid desde 23 de maio. Lembrem-se, o vídeo que a gente fez e todos os alertas que a gente deu foram dados a partir de setembro, falando que isso aqui não ia se manter por muito tempo. E no dia 1º eu expliquei que isso aqui, na verdade, é uma ilusão, que isso aqui são casos que ainda não entraram no sistema e que estão mostrando uma queda, que na verdade isso aqui já estava subindo. E eu expliquei por quê, né? A gente vai falar disso de novo Ô, hoje. Lucas, inclusive é legal você repetir isso, porque desde o início, bem no início das nossas lives lá, a gente falou isso diversas vezes, né? Que a curva epidemiológica, ela engana, né? Para quem está batendo o olho de primeira vez. Sim. Então, é legal a gente repetir isso sempre, porque quando a gente olha uma curva dessa que está na imagem, a gente acredita que a pandemia está realmente acabando, né? E isso acabou sendo o que definiu, de fato, o comportamento de muitas pessoas. Eu conheço pessoas que viajaram, eu conheço pessoas que relaxaram o isolamento, até a gente mesmo que está nessa área ficou um pouco mais relaxado, porque realmente você sente que a população está mais tranquila e que a situação está melhorando. Só que, do ponto de vista técnico, a gente via que isso aqui não era uma realidade. E por que isso acontece? Essa curva aqui é a curva de casos confirmados. Então a gente precisa entender um pouco da metodologia que é na hora de você chegar, do caso chegar até aqui. Para o caso chegar nessa curva, ele tem que passar por uma série de etapas que demoram demais. Essas etapas, infelizmente, ainda são muito demoradas por causa da falta de infraestrutura das cidades brasileiras na questão da vigilância epidemiológica, que é a parte da vigilância em saúde que realiza esses trabalhos de notificação, de avaliação das fichas, de mandar os dados para o Ministério da Saúde. Então isso aqui é o que chegou nos consórcios de imprensa lá que eles falam, né? É o que chegou nas secretarias de Estado de Saúde. Mas o que a gente está vendo, então, para confirmar um caso, lembrem-se que precisa de ter um teste positivo. E a gente sabe o quanto esses testes demoram e muitas vezes esses testes não estão sendo feitos, né? Principalmente em casos leves. Pessoas aí, vocês podem colocar nos comentários se aconteceu isso com vocês. Se vocês tiveram um caso suspeito ou alguma suspeita de Covid e foram no posto, na UPA ou no hospital particular, muitas vezes não era recomendado fazer o teste, né? Porque não tinha disponibilidade de tantos testes assim. Então, se o seu caso era leve e você não foi hospitalizado, é muito provável que você não tenha feito o teste, a não ser que você tenha pagado do seu próprio bolso. Então, todas essas pessoas que estavam suspeitas e que não fizeram teste, não estão entrando aqui. Onde que esse pessoal está? Né? Então, isso já cria um problema nessa curva. Fora o próprio atraso da notificação. Porque como é que funciona? Imagine que você está com Covid, tá? Só que você não sabe que você está com Covid. Imagine que você está com sintomas, você vai no médico para consultar, esse médico vai avaliar o seu quadro e vai te recomendar ficar em casa, por exemplo, porque o seu caso é leve. E aí, o que esse médico vai fazer? Ele vai registrar num prontuário online, normalmente. Quando a cidade não tem estrutura, ele registra no papel, é obrigatório fazer esse registro. Isso se chama ficha de notificação. E aí, essa ficha de notificação vai para um sistema, que é o CIVEP-GRIP, que é o sistema base lá do Ministério da Saúde. Só que até o seu exame ser confirmado, esses dados ainda têm que ser digitados. Então, imagine que você depois fez um exame para confirmar o seu caso de Covid. O laboratório que fez o seu exame manda o resultado para o sistema e aí não tem tanta integração assim. Precisa, de fato, de uma pessoa pegar todos os registros da semana passada, por exemplo, ver se aquele registro teve o caso de Covid confirmado ou não, através do teste, e dar um fechamento no caso. Se der negativo, ele fecha o caso como negativo. E a gente sabe que muitas vezes o teste dá falso negativo, por erro de coleta, erro de armazenamento, ou porque a pessoa foi coletada fora do período de sintomas. E quando dá positivo, a gente depende dessa digitação, né? Então, tudo isso contribui para que isso aqui que vocês estão vendo não é a realidade. Se a gente olhar para a curva média móvel de casos, o que a gente está vendo é, em média,
2 a 3 semanas atrás. Então, isso aqui que aconteceu no dia 5/11, na verdade, aconteceu umas 2 a 3 semanas antes. É o tempo mais médio que demora para o caso confirmado entrar no sistema. E isso aqui, pessoal, a gente tem ferramentas para corrigir esse atraso. E é por isso que eu citei o Léo Bastos lá no início, porque o Léo desenvolveu, junto com uma equipe de pesquisadores, um modelo matemático que corrige esse atraso. Ele tem uma série de variáveis que a linha azul é a linha do modelo. Então a gente vê como que o modelo ele segue a linha preta, que é a linha de casos realmente que foram notificados e estão no sistema, né? Então aqui a gente já está falando de casos suspeitos. Então é aqueles casos que entraram no sistema quando o médico notificou, e aqui eles estão suspeitos, não tem confirmação. Por que a gente, na hora de avaliar epidemias, a gente tem que avaliar casos suspeitos? Justamente porque se a gente esperar as confirmações, a gente perde muito tempo. Então, o método mais correto de avaliar é casos suspeitos. E o modelo do pessoal da Fiocruz foi desenvolvido através de casos suspeitos para avaliar como que a epidemia vai se comportar. Então, a linha azul, ela segue os casos suspeitos, né, a gente vê, mas olha só o que acontece quando a gente se aproxima do momento atual. Essa linha se desprende da linha preta. Por quê? Ele está corrigindo o atraso. Então, essa diferença aqui é justamente o atraso. E eu acho super interessante esse modelo porque ele consegue prever 2 ou 3 semanas à frente, né? Então, como que estava se comportando aqui e a previsão com um intervalo de confiança. Então, isso aqui, ó, essas linhas pontilhadas mostram o erro do modelo, o quanto que ele pode errar. Então, a gente sabe que a epidemia pode estar em algum local aqui. Obrigado, André, mandou um parabéns pelo trabalho aí. Informação é político e empoderamento da população. Obrigado. Beleza. Valeu, obrigado, André. Obrigadão. André, que é membro do canal. Bom, então a gente tem essa situação aí, que o modelo está corrigindo os dados e naquele momento, naquele dia lá do 5 de novembro, que o Jornal Nacional estava mostrando isso aqui, a gente tinha um modelo já mostrando que, na verdade, não estava mais caindo. Então, no dia que eles noticiaram que a curva de média móvel de casos estava no menor patamar desde maio, na verdade, ela já tinha parado de cair. A gente sabia disso, mas eles não falam. E eles não falam, acho que porque ia complicar demais, sabe? Eu não sei, talvez a gente precisaria de um trabalho de comunicação muito grande para conseguir transferir essa coisa que eu estou falando para vocês hoje para a grande massa. Porque não adianta, vocês estão aqui engajados em aprender e entender como é que funciona. Imagina isso sendo passado no Jornal Nacional, né? Bom, e aqui, pessoal, desculpa a resolução, mas é porque eu tirei direto do boletim, tá? Aqui a gente já está falando do dia de hoje. Aliás, desculpa, do dia 10 de novembro, que é o dia que o gráfico já mostrava o aumento de curva, né? Então, lá no dia 10, ele já mostrava o aumento de curva que a gente está vendo hoje. Então, olha só, essa é a curva que eu tirei do jornal de ontem, tá? Do jornal da noite de ontem. Então, aqui ele já estava mostrando o aumento da curva. Ou seja, em menos de um mês, passou-se da notícia Brasil tem menor média móvel de casos de Covid desde 23 de maio, para após altas médias móveis de mortes e casos de Covid estão em estabilidade. O que, na verdade, não é uma verdade. Na verdade, é um problema, porque o que o modelo está mostrando? Que há uma grande incerteza para cima e uma pequena incerteza para baixo. Então, é provável que isso continue subindo. A estabilidade que a gente está vendo é por causa do atraso, e não porque realmente está em estabilidade. Então, a gente já via lá atrás, no dia 10 de novembro, o que ia acontecer. E realmente aconteceu isso hoje.